Aí galera, pra quem não entendeu, peguei esse Fiat numa troca pra poder estar levantando ele, só que eu tive que arrancar o motor pra estar fazendo o serviço de solda ali embaixo e no assoalho. Tá aqui o motor no chão, mostrar a parte de dentro. É um carro pra recuperar, não tem? Ali embaixo no assoalho tem que fazer um serviço de solda. Mas vocês vão acompanhando aí a restauração. Carrozinho 4 portas. Por enquanto é isso. No mais é isso, né? E quem gostar de conteúdo resenha aí, se inscreve aí pra ir acompanhando. É nóis.